um objeto O é colocado sobre o eixo principal de duas lentes de vidro. Lentes de vidro, L1 e L2, conforme mostram as seguintes figuras. As lentes estão no ar. Lentes no ar. E F representa o foco da lente L1. Sobre as lentes afirma-se: primeiro, a lente L2 é convergente, enquanto L1 é divergente. Segundo, a distância focal de L2 é menor do que a de L1. Terceiro, a imagem de O2 produzida por L2 é maior do que a produzida por L1. Quarto, as imagens de O2 geradas pelas duas lentes são reais. Estão corretas apenas as afirmações. Dessas quatro, ele já dá a entender que apenas duas estão corretas. Tem que analisar uma a uma de olho na figura. A lente L2 é convergente, enquanto L1 é divergente. Aqui, o conceito básico de convergência e divergência. Primeiro, convergência e divergência não é uma característica da lente, é um comportamento. Tem que lembrar daquela tabela que se vê no primeiro dia que se tem a primeira aula sobre lentes, que fala sobre as bordas da lente, onde uma lente pode ter bordas finas ou bordas grossas. Mas não é apenas isso que define o comportamento da lente. É preciso também observar os índices de refração, tanto do material que constitui a lente, quanto do meio em que ela está imersa. Na maioria das vezes, nós temos lentes que são mais refringentes do que o meio, porque falamos de lentes sólidas imersas no ar, que é exatamente o que nós temos nessa questão, lentes de vidro imersas no ar. Nesse caso, as lentes de bordas finas se comportam de maneira convergente e as lentes de bordas grossas se comportam como lentes divergentes. Aqui é exatamente onde está o desespero do pessoal que tem miopia, porque usa lente de borda grossa e se o grau da lente é muito grande, a lente fica muito grossa e esteticamente nunca agrada a ninguém. Agora, é possível que haja lentes cujo índice de refração seja menor do que o índice do meio. Nesse caso, os comportamentos se invertem. As lentes de bordas finas passam a se comportar como lentes divergentes e as lentes de bordas grossas, então, teriam comportamento convergente. Então, fica reforçado que uma lente não é convergente ou divergente, ela está, e isso depende das bordas e do índice de refração. No caso da nossa questão, onde o texto diz que as lentes são feitas de vidro imersa no ar, já fica claro que a gente está nessa primeira parte da tabela. Índice de refração da lente maior do que o índice de refração do meio. E mais, olhando para as duas lentes, observando as bordas de cada uma delas, percebe que as duas lentes são de borda fina. A lente L1 ela é uma lente plano-convexa, enquanto que a lente L2 é uma lente biconvexa. De todo jeito, lentes de bordas finas, feitas de vidro imersa no ar, isso significa dizer que as duas lentes se comportam de maneira convergente, inclusive a L1. Isso significa, então, que da maneira como está escrito, a primeira alternativa, a alternativa 1, a afirmação 1, aparece falsa. Agora vamos para a alternativa 2. A distância focal de L2 é menor do que a distância focal de L1. A análise dessa afirmativa pode ser feita matematicamente, lembrando a chamada equação de Rayleigh ou equação dos construtores ou fabricantes de lentes. A equação que determina as relações entre as grandezas que determinam o grau ou a vergência de uma lente. Vamos relembrar. O grau ou vergência da lente, que por definição é o inverso da distância focal, depende
do índice de refração da lente e do índice de refração do meio em que a lente está imersa. Assim como depende também dos raios de curvatura das suas faces. Quando se fala raio de curvatura, lembra que cada face esférica é como se fosse parte de uma esfera, que, portanto, tem um raio de curvatura. Ora, o que significa, então, nós termos uma lente com uma das faces plana? Uma face plana é como se fosse um pedaço muito pequenininho de uma esfera infinitamente grande, de tal maneira que o raio de uma face plana é tão grande quanto infinito. O que é que isso significa ao aplicarmos a equação dos construtores de lentes? Repare que nada muda nos índices de refração da lente nem do meio e no raio da face curva. O detalhe é que nós não temos a parcela 1 sobre R2. Afinal de contas, se o raio 2 é infinito, 1 dividido por infinito é zero. Então ele desaparece da expressão. Repare então qual a diferença entre a distância focal da lente 2 e a distância focal da lente 1. Aqui nós temos apenas uma parcela a ser somada, enquanto que aqui nós temos duas. O que é que isso significa para o valor da distância focal? Acho que a melhor estratégia para falar pouco de matemática, ou melhor, para usar uma matemática que a gente entenda e está acostumado a usar, vou lembrar um exemplo lá da eletricidade. Quando você calcula a resistência equivalente de resistores em paralelo. Na realidade, a gente calcula o inverso da resistência. Assim como aqui na equação de Rayleigh, você não calcula o foco, calcula o inverso da distância focal. E lá nos resistores em paralelo, nós fazemos 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, quantos resistores houver. E o detalhe é que é sabido que quanto mais resistores em paralelo houver, ou seja, quanto mais parcelas nessa soma, menor será a resistência equivalente total. O que significa então dizer que se eu tenho duas faces curvas e duas parcelas a serem somadas na equação de Rayleigh, isso faz com que a distância focal fique menor. Então, a diferença da lente 2 para a lente 1 é que se a lente 1 só tem uma face plana e a outra curva, a lente 2 com duas faces curvas, isso faz com que a sua distância focal fique menor. Então, a distância focal de L2 é de fato menor do que a distância focal de L1, o que faria com a afirmativa 2 fosse verdadeira. Agora, tem uma outra maneira de pensar isso, que não seja por matemática, mas usando o que a gente aprendeu de traçados de raios em refração, em lentes, em prismas. Eu não sei como é que você estudou lente, mas uma das maneiras de entender o formato de uma lente é pensando como se essa lente fosse formada por um prisma. No caso da lente 1, nós teríamos a face plana como uma das faces do prisma. Já a lente 2, nós teríamos então um prisma com as duas faces inclinadas, oblíquas. O que é que muda em termos da incidência do raio de luz? Vou imaginar um raio de luz que incida paralelamente ao eixo principal da lente. Esse raio vai estar perpendicular à face do prisma, então a luz incide reto. Ao sair, ela curva e é isso que faz com que a luz passe pela distância focal. Ora, será que o foco da lente 2 vai ser igual ao foco da lente 1, maior ou menor que ele? Se for igual, o foco ficaria nessa posição. Mas observe que a luz, agora, aquele mesmo raio que chegou paralelo ao eixo principal,
Na primeira entrada do prisma, já sofre um desvio. Na segunda entrada, outro desvio. O que faria, então, com que, neste caso, o raio de luz cruzasse o eixo principal da lente numa distância menor do que no caso da lente 1. Dessa maneira, então, nós teríamos uma distância focal 2, certamente menor do que a distância focal 1. Então, dava para interpretar que a alternativa 2, a afirmativa 2 é verdadeira, sem pensar matematicamente, utilizando o conceito de prisma. Duas maneiras diferentes de entender a mesma alternativa. Agora vamos para a afirmativa 3, que fala que a imagem de O do objeto, que aparece do lado aqui, tanto na lente 1 quanto na lente 2, dá a entender que é o mesmo objeto e que está na mesma posição, é maior do que a imagem produzida por L1. Bom, nós sabemos que a determinação do tamanho da imagem vem do aumento linear transversal. O aumento linear transversal que compara o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. E que, pela equação de Gauss, isso significa menos P' sobre P. Ora, é preciso fazer essa equação trabalhar a nosso favor. O que nós sabemos é que é o mesmo objeto aparecendo nas duas situações. Então, o tamanho do objeto não muda. Pelo que a gente conseguiu perceber aqui, a posição do objeto, assim como a posição da lente, também não mudam. Em outras palavras, é constante a distância do objeto até a lente. Se o que nós queremos é analisar o tamanho da imagem, é preciso que apareça nessa equação não P', pois a gente não sabe nada sobre a posição da imagem. Mas nós sabemos que o foco da lente 2 é menor do que o foco da lente 1. Dessa maneira, é preciso fazer o foco aparecer nessa expressão. E aí, então, de onde é que vem a distância focal? Lá vamos nós para trabalharmos com a equação de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nós podemos, então, dizer que F é produto de P e P' dividido pela soma de P mais P'. Meios pelos extremos, F vezes P mais F vezes P' igual a P vezes P'. Se o meu objetivo é fazer P' em função do foco, então vou levar isso aqui para o outro lado e nós teríamos F vezes P igual a P vezes P' menos F vezes P'. Colocando o P' em evidência, nós teríamos P menos F. Sendo assim, o P' pode ser escrito como F vezes P sobre P menos F. Agora vamos interpretar o que é que significa o fato da distância focal da lente 2 ter se tornado menor. Observa que se diminui o valor da distância focal, isso faria com que o P' ficasse menor. Entende que se o P' fica menor, isso faz com que o I, o tamanho da imagem, também seja menor. E Delfrânio, o F aparece também no denominador da fração. Ótimo! Repara que esse F ficando menor, a diferença que tem aqui se torna maior, o que faria com que o P' ficasse menor ainda. E quanto menor o P', neste caso, menor o tamanho da imagem. Isso prova, então, que essa alternativa, ou essa afirmação 3, é falsa, porque ela diz que a imagem produzida por L2 é maior do que L1, e nesse caso ela seria menor. Finalmente, a afirmativa 4. As imagens do objeto geradas pelas duas lentes são reais. Essa é bem fácil de rebater.
Nós já provamos que, nos dois casos, as duas lentes se comportarão como lentes convergentes. Lá na primeira afirmação, quando a gente mostrou que são lentes de bordas finas e que são mais refringentes do que o meio, lá na tabela, lembra? Agora, de todos os 5 casos de imagens possíveis formadas de um objeto por uma lente convergente, só um deles a imagem é virtual, que é quando o objeto aparece entre o foco e a lente, o que não acontece na figura 1. Então aqui a imagem não é virtual, com certeza. Se a imagem não é virtual, então a imagem é real. E Delfrânio, mas não existe um caso em que nem tem imagem, quando a imagem é aparente, mas para isso o objeto precisaria estar sobre o foco. Aqui ficou bem claro que ele também não está. E lembre-se, nós tivemos um trabalho doido agora há pouquinho para mostrar que a distância focal da lente 2 é menor do que a distância focal da lente 1. Ou seja, se esse foco está ainda mais próximo da lente, se no primeiro caso o objeto não estava entre o foco e a lente, entre o foco e o centro óptico, no caso 2, aí é que ele não está mesmo. O que comprova que essa imagem aqui também não pode ser virtual. E se essas imagens não podem ser virtuais, então elas são reais. O que faria então com que a afirmativa 4 fosse verdadeira. Repassando agora tudo o que nós fizemos, a primeira alternativa, a primeira afirmativa ficou falsa, a segunda alternativa verdadeira, a terceira nós demonstramos falsa e a quarta ficou verdadeira. Corretas, então, a 2 e a 4, o que nos deixaria com as afirmações corretas que dá a alternativa D de dado. E aí, curtiu o vídeo? Se tiver curtido o vídeo, precisa dar uma força para o canal. Para ele continuar no ar, tem que ter estatística legal. Uma coisa é o número de inscritos. Então, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal. E se tu já é inscrito, indica o canal para alguém que está precisando de física. É importante também acompanhar todos os eventos que a gente promove e os outros conteúdos são produzidos além de vídeo. Twitter, Facebook e Instagram. Se tiver ficado alguma dúvida, se quiser mandar alguma sugestão, utilize o espaço dos comentários aí embaixo, beleza? E no final de tudo, não te esquece, dá um joinha aí, ó.